Tá, tô começando agora a gravação da aula, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de negociação, tá? Vou compartilhar um material aqui. E aí, engraçado esse dia que eu vim pra Anápolis, né? Pegando a carona de um cara, que eu fiz. Aí caramba não, ele cobrou, né? 15 Pessoal, quem reais. tiver com o microfone aberto, desliga aí, por favor. Aquele cara conversando com o cara me dando dinheiro, 15 reais, falando uma palavra aí. Aí perguntando se Beleza. Pessoal, a aula de hoje é bem legal, tá? A gente vai falar um pouco sobre negociação. Acredito eu que, independente da forma que vocês trabalham, aliás, por mais que vocês ainda talvez nem trabalhem, né, a negociação faz parte do dia a dia desde quando a gente nasce, né? Então, a negociação nada mais é que a gente conseguir trabalhar os conflitos de interesse, né? Então, desde o momento que você negocia com o seu pai para poder sair no final de semana à noite, ou ir na casa de um colega, para isso você vai lavar a casa, né? Vai lavar as roupas, vai fazer comida, vai lavar as louças. Então, isso já é um tipo de negociação que é feito, né? Então, a todo momento, a gente passa por processo de negociação. E a negociação, então, nada mais é, né, do que a gente gerenciar esses conflitos, onde sempre uma parte vai ter que abrir mão de algo para conseguir outra coisa, né? Então, dentro dessa área de negociação, a gente fala que a gente sempre tem que trabalhar no aspecto ganha-ganha, onde seja interessante para os dois lados abrir mão de alguma coisa para que alcance algo maior e que tenha esses resultados. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aqui e perguntar, tá bom? Só faz aí, pode abrir o microfone e falar. Dando continuidade, a gente tem como conceito aqui, né? A negociação é o meio através do qual as pessoas lidam com as diferenças. Na verdade, negociar é a busca do acordo entre o meio de um diálogo, onde eu vou começar a compreender e tentar com os meus argumentos justificar o porquê que aquela minha opinião é mais interessante ou mais vantajoso ser feito, né? É importante que você perceba que a negociação está de forma permanente em nossas vidas, seja desde o momento do nosso nascimento, numa empresa, numa organização, de forma geral, né? Uma criança, quando ela está com fome, o que ela faz? Ela não chora? É uma forma que ela tem de demonstrar, né, que ela está com fome é através do choro, porque ela não sabe falar, ela não sabe ainda gesticular e assim por diante. Então, a forma que ela tem de negociação com os pais é chorando. Como os pais iriam compreender que ela está realmente com fome, correto? Então, a forma que uma criança consegue é com o choro, né? Quando ela começa aí a desenvolver seus primeiros passos. Da mesma forma, a criança ela começa desde pequeno trabalhar esses aspectos de negociação, né? Desde uma troca de uma balinha por algum favor, através da troca de algumas moedinhas. E a negociação é uma busca de um acordo ou uma busca seria um aspecto de troca de favores, né? Vamos falar assim. Então, a negociação é muito em cima disso. E nós todos temos que saber negociar. Nós todos temos que ter esse feeling de como fazer a negociação. Segundo Fisher, Uri e Patton, de 2005, negociar é algo óbvio, né? É algo de obter um acordo entre muitos interesses. E se por acaso houver conflitos, adotar padrões corretos, sem considerar a proposta puramente individuais.
A negociação é um processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e antagônicos se reúnem para confrontar e discutir propostas e objetivos de alcançar um acordo, né? Então, por exemplo, você quer comprar algo, mas você não está disposto a pagar aquele valor. Então, você começa um processo de negociação até chegar naquele valor que você acredita que vale aquele bem ou aquele serviço, né? Então, tem todo esse aspecto aí. Professor, Sim? a negociação ela visa lucrar as duas pessoas que estão negociando ou apenas uma? Ambas têm que ter, aquilo que eu falei, nós temos que trabalhar no aspecto ganha-ganha, né? Então tem que ser interessante para quem está vendendo e para quem está comprando. Então, uma negociação boa é que ambas as partes saem ganhando. Senão a gente senão sempre uma das partes vai ficar aquela sensação que ela foi de certa forma, se você for tirar vantagem dela de certa forma. E é algo que você, então, não vai conseguir negociar com essa pessoa mais. Porque quebrou aquele elo, aquele vínculo vamos dizer, de companheirismo, de parceria, e passou a ser apenas um vínculo voltado à exploração. E quando tem esse sentimento, ambas as partes não é interessante mais continuar naquela negociação. Então acaba que aí, né, a partir desse ponto, passa a não ser interessante eu continuar ou negociar com você mais. Porque eu entendo que você não é um parceiro. Você quer apenas, vamos dizer, tirar vantagens daquele processo. Entendeu? Continuando aqui. As condições para a negociação serem interessante, né? As partes devem ter interesse em comum, as partes preferem, em conjunto, certo resultado no lugar dos outros. Então, é interessante que essa negociação, esse processo, ambas as partes têm algum tipo de interesse, senão não existiria negociação, né? Então, por que eu quero fazer tal coisa? Qual o objetivo que eu tenho em desenvolver tal procedimento? Então, tudo isso são pontos que eu tenho que levar em consideração nesse momento da minha negociação. As partes devem ter interesses conflituais. Alguns dos resultados desejados são melhores para uma das partes e outros para outra parte. Por exemplo, se você quer sair na casa de algum colega à noite e tal, e você começa a negociar com seus pais, e ele fala, olha, você só pode se fizer todas as atividades do colégio, né? Então, ele está falando para você, ele vai ficar satisfeito de você concluir todas as atividades, que às vezes para vocês não é tão interessante, mas você também vai ficar feliz e vai ficar contente com o resultado de poder sair para a casa do colega à noite, entendeu? Então, houve uma troca de interesses, onde ambas as partes, os interesses são diferentes, porém ambos ficarão satisfeitos com essa negociação, ok? Então, você quer comprar algo também. E eu quero vender, eu preciso vender o meu produto para me obter lucro. E você também tem o interesse de comprar aquele bem porque vai te fazer vai ter alguma benfeitoria para você. Porém, você quer negociar porque aquele valor não cabe no seu orçamento. Então, ambas as partes vão tentar fazer um elo de ligação onde até que ponto compensa eu vender esse produto por valor X e até que ponto compensa eu pagar por esse produto por valor X. Quando entram, essa negociação tem liga, né? Quando ela consegue fechar, isso começa a ser interessante para ambas as partes e gera, então, uma agregação de valor para esse produto.
que é a melhor condição para a negociação? As partes devem ter possibilidade de comunicação entre si, né? Para que exista uma busca de um acordo. É necessário ter oportunidade de comunicar o que se oferece e o que se aceita, né? Aquilo que eu falei, até que ponto é vantajoso vender esse produto para você, né? Até que ponto é vantajoso eu comprar esse produto de você? Então, eu tenho que sempre trabalhar, aquilo que eu falei para o Miguel, eu trabalhar no aspecto ganha-ganha. Só é interessante eu vender algo, ou só é interessante eu comprar algo se ambas as partes ganharem. Quando ambas as partes ganharem, é algo bacana e é algo que vai fazer com que essa parceria de consumo, né, de negociação, ela se permaneça. E eu consigo, então, a partir daí, fidelizar o meu cliente. Que a busca hoje, quando a gente fala de marketing de negociação, é exatamente fidelizar o cliente. Por quê? Quando eu vou para a mídia buscar um cliente novo, isso custa muito mais caro, né? Então, pesquisa fala que gasta em torno de 10 vezes mais eu buscar um novo cliente, né, do que eu permanecer com um cliente fidelizado. Aquele cliente que todo mês, toda semana, de certo período, está indo na minha empresa consumir algum produto. A negociação utilizadas na mediação, advinda da escola de Harvard, é chamada de negociação colaborativa, ou integrativa, ou baseada em princípios. Que é aquilo que eu falei, eu sempre vou buscar uma negociação que seja interessante para mim e para o meu cliente, né? Ou para a outra parte que está sendo feita a negociação. Quando eu consigo ter essa preocupação que algo tem que ser bom para mim e também ser bom para o outro lado, a negociação ela se torna muito mais tranquila e favorável. Uma negociação colaborativa integrativa ou baseada em princípios, né? Uma negociação colaborativa baseada em princípios chega aos resultados justos, abordando os reais interesses dos indivíduos e não as suas posições. Então, uma negociação colaborativa ou baseada em princípios, eu vou compreender o outro lado. Até que ponto é interessante para mim, mas até que ponto é interessante para você, né? Então, quando eu consigo chegar nesse elo, quando eu consigo compreender que algo é bom para mim e para o outro, eu consigo então ter uma negociação colaborativa ou baseadas em princípio, onde os resultados que eu quero alcançar sejam resultados justos e não resultados que eu queira tirar vantagem de algum dos lados. Aí não começa a ser mais uma negociação colaborativa. E eu parto para o outro tipo de negociação, que é a negociação posicional. A negociação posicional, né, nesse tipo de negociação, os negociadores se tratam como oponentes, o que acarreta uma situação de um ganha e outro perde. Isso não é interessante, como eu falei logo do início para vocês. Muita gente trabalha dessa forma, mas aí você não tem a fidelização do cliente, você não consegue, de fato, ter uma negociação proveitosa. E você vai ganhar apenas uma vez. E não consegue ter esse elo de fidelização ou esse elo de parceria com o seu cliente ou com o outro lado. Então, aí, sempre um lado é aquela situação de eu fui penalizado, eu fui prejudicado. Isso não é legal. Dentro da negociação colaborativa, integrativa ou baseada em princípios, os pontos fundamentais são separação das pessoas dos problemas, né? Então, eu tenho que saber que, eu não vou pensar em X, eu vou pensar na situação. Eu não vou criar um preço para a cara de cada um. Eu vou criar um preço justo, independentemente de quem eu vou estar atendendo. É tão chato você chegar numa loja que não tem um preço exposto e você vai lá e pergunta quanto custa esse celular. Ele custa R$100 para você. Aí vai o Richard lá. Quanto custa o celular? Não, o Richard tem cara de rico, então para ele é R$300.
né? Então, isso não é interessante. Então, eu tenho que separar das pessoas e dos problemas. Então, eu vou pensar sempre num ponto justo, independente se eu vou atender X, Y ou Z. O segundo ponto fundamental, dentro dessa baseada em princípios da negociação colaborativa, é o foco nos interesses e não nas posições. Então, eu vou focar no interesse de eu vender os produtos, né? De eu atender a necessidade daqueles clientes, que é aquilo que a gente aprendeu em marketing, nas últimas aulas. Então, o meu foco é atender o meu cliente, não vender o produto, mas satisfazer a necessidade que ele tem e que aquele produto vai trazer uma solução. Tá bom? Geração de opções de ganhos mútuos, onde eu ganho e você ganha. Quando ambos ganham, essa é a negociação que a gente quer ter. Essa que é a negociação interessante, né? E a utilização de critérios objetivos, eu ter argumentos, né? Eu vou ter argumentos que asseguram que aquele tipo de negociação vai ser interessante para você, vai ser interessante para mim, e ambos vão sair ganhando. Uma sequência de negociação integrativa, só um minutinho. Uma sequência de negociação integrativa ou colaborativa baseada nos princípios são, primeiro eu vou identificar o problema, né? O que de fato o meu cliente quer, né? Você lembra que eu falei para vocês que dentro da negociação, dentro do marketing, dentro do mercado, eu não vou chegar e falar assim, olha Marina, eu quero uma caneta. Eu quero uma caneta que ela seja branca e verde da tinta azul. Essa que é a minha preferida e essa que eu acho bonita, né? Eu não chego falando isso. Eu vou chegar e falar assim, Marina, eu preciso de algo para escrever. Ou eu quero uma caneta. Aí a Marina pega e me mostra um monte de opções de caneta, né? Então a Marina vai lá e fala assim, olha, tem essas canetas aqui. Qual que você quer? Eu vou falar nenhuma. Por quê? De certa forma, eu não reconheci o problema que ele quer. Que ele quer, de fato, uma caneta branca e verde da tonalidade azul. Aqui eu tenho várias opções que eu vou ofertar para ele, porém nenhuma dessas opções vai atender. Porque, de fato, ele quer algo, o problema dele, né, o que ele quer, que está buscando, o cliente dificilmente vai te falar, né? Ele sempre fala entre linhas. Então, é importante eu compreender o que, de fato, o meu cliente quer. Quando o cliente vai na sua empresa, vai na sua loja e não compra algo, é sinal, então, não é sinal que ele não quer comprar, é sinal que você não conseguiu atender as expectativas que ele tinha dentro de sua loja, dentro de seus produtos, né? Então, entender o problema e trazer o interesse e necessidade para negociação. Então, se é o problema, eu consegui identificar que, de fato, a caneta que ele quer é uma caneta verde e branca com a tinta azul. Aí sim eu vou gerar alternativas e soluções para ele, que seja interessante ele pagar por uma caneta verde e branca da tinta azul o valor de R$5. Então, dentro desse período de negociação, eu vou explicar para ele e dar argumentos que essa caneta de tinta branca, ela é retrátil a caneta, que faz com que dure mais a tinta, não vai ressecar a ponta, né? Eu vou explicar para ele que ao escrever essa caneta, ela tem uma pegada macia da escrita, ela tem um risco, né, fino, um risco bonito, por isso que ela vale mais do que as outras canetas e ela é a que vai dar uma assinatura mais bonita para os seus documentos e assim por diante. Então, eu entendi, estou gerando uma alternativa para ela da negociação, aí a gente vai avaliar essas alternativas. O que de fato ele quer, né? E se isso de fato vai gerar valor para ele e que R$5 é um valor justo para ele pagar
por uma caneta que vai trazer esses benefícios que ele espera. A melhor alternativa de negociação, de acordo com Mahana, é o seguinte: tratar do custo da ação de nossa preferência caso não haja um consenso. Então, se eu não tenho um consenso, se a Marina acha que essa caneta não vale R$ 5 e eu acho que vale R$ 5, eu vou ter que então trabalhar um aspecto de preferência e ofertar outra caneta ou outro preço que você vai perceber que é o que ela quer. Talvez ela ache que R$ 5 é muito barato, talvez ela ache que R$ 5 é muito caro. Então, qual vai ser, né, qual conta isso de fato vai estar sendo trabalhado e organizado de forma mais adequada. E saber que faremos ou o que vai acontecer se não conseguirmos chegar no acordo de negociação. Então, eu sempre tenho que ter ali, vamos falar assim, uma carta na manga de como eu vou conseguir trabalhar nessa situação. O melhor negócio não é aquele que prevalece detrimento ao outro, mas aquele que satisfaz os dois lados. Mais uma vez, a gente volta a falar que o interessante na negociação é onde eu ganho e também vocês ganham. Então, eu tenho uma negociação ganha-ganha. Os fatores ligados à escolha da negociação. O objetivo que se tem em mente ao participar da negociação, né? Cada um tem seu objetivo. Um é satisfazer sua necessidade, o outro é vender o produto ou o serviço. Isso falando em empresa, né? Mas jogando na nossa vida pessoal, cada um vai ter seu objetivo ali. E eu vou ter que trabalhar em prol de atender melhor o meu objetivo e que seja interessante também aquela troca de negociação para o outro lado. O comportamento característico dependendo da abordagem utilizada, os resultados alcançados a partir do modelo usado. Então, eu vou saber me comportar nessa negociação, né? Eu não posso ser rude, eu não posso ser 880, eu tenho que saber compreender os fatores que interferem nessa minha negociação. Se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Tá, Miguel caiu. Ok. Fala para ele levantar aí, Ana. A barganha distributiva ou negociações baseadas em posições. Os interesses reais das pessoas não serão contemplados sequer discutidos, podendo levar a negociação para o impasse e deterioração das relações. A barganha distributiva tem como premissa que tudo que se ganha na negociação é às custas do oponente. Cada ganho que tiver implica diretamente em uma perda para o outro, né? Então, se eu pensar nessa negociação de base de posição ou distributiva ou de barganha, sempre vai ter um lado que é perdedor. E para uma negociação saudável, uma fidelização e numa busca interessante das pessoas, não é interessante eu trabalhar com esse aspecto de alguém ganhar, alguém perder. Porque alguém sempre vai ficar chateado e eu não consigo depois manter novas negociações com essa pessoa ou com essa empresa ou esse processo. Habilidades do negociador. Depende do tipo de negociação que será realizado. O método e as estratégias empregadas, existe um número significativo de habilidades que todo negociador deve ter, independente da situação. Então, as habilidades, ela vai depender do que você quer negociar, mas principalmente você tem que ter habilidades argumentativas e saber muito bem daquilo que você está negociando, para ter argumentos para convencer o outro lado que, de fato, é interessante aquilo que você está propondo e que está sendo interessante.
Dentre as habilidades, eu elenquei excelente comunicação. Então, o bom negociador ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber, principalmente, né, volto a falar, argumentar aquilo que ele defende, aquilo que ele considera que é certo. Flexibilidade, a criatividade, capacidade de observação e decisão. Não deve superestimar ou subestimar as suas próprias capacidades, pois isso pode levar ao fracasso da negociação. Então, acredite que aquilo que você está propondo é algo interessante e que é algo que vai, de fato, surpreender o seu oponente. Então, e que aquilo tudo que você tem em mãos, todas aquelas informações, os seus argumentos, faz com que você seja, de fato, um excelente negociador. Você tem que ter isso em mente e conseguir compreender bem esses interesses dessas situações. Alguma pergunta aqui no chat? O Miguel pediu para avisar que ele caiu. A Lobato também pediu para avisar que caiu. Todo mundo caindo. Mas a Lobato voltou, né? Tá bom. Bem, e para aquilo que eu falei para vocês, como a gente está na nossa penúltima semana, penúltima aula, né? Vamos ter uma atividade para você estar desenvolvendo, tá bom? Essa atividade, eu vou postar ela agora no final da aula no Moodle, onde vocês vão estar respondendo para mim. E essa vai compor o último ponto do segundo bimestre de vocês, tá bom? Então, vocês vão me responder a característica que não faz parte do processo de negociação, né? Existir pelo menos duas partes envolvidas. As partes envolvidas apresentam conflito de interesse a respeito de um ou mais tópicos. Uma negociação pode apresentar duas abordagens, distributiva e integradora. Uma das habilidades de negociação é utilizar critérios subjetivos para a negociação, né? Ou alternativa C, toda busca de acordo e de consenso requer alguma forma de negociação? Então, a resposta vocês vão estar me dando lá na atividade que eu vou estar postando, né? Então, eu vou deixar essas duas atividades mais um texto dissertativo, onde vocês vão estar respondendo as questões para a gente durante a semana, que vai compor a nota final de vocês. Lembrando que o prazo final para executar essa atividade, então, vai ser na próxima quarta-feira, tá? Na quarta-feira, aliás, eu vou colocar na terça-feira, que quarta-feira eu já entro e já passo as notas e a gente fecha as disciplinas de vocês, tá ok? Alguma dúvida sobre a questão de negociação? Tem alguém aí me vendo? Me ouvindo? Não, nenhuma dúvida até agora. Eu fico parecendo chamado de espírito, né? Tem alguém aí? Ninguém me responde. Sério. Tá ok. Então, pessoal, eu vou estar... Oi, Bruno? Oi. A atividade, então, do segundo bimestre vai ser só essa que o senhor acabou de passar, né? Não, aquela apresentação de vocês acompanhou também no segundo bimestre, não foi no primeiro. Ah, entendi. Então, as atividades do segundo bimestre foram só essas duas. Isso. Ok, entendi. Obrigada. Por nada. Felipe me perguntando aqui, professor, por exemplo, na negociação tem que ser boa para ambos os lados, certo? Certo, viu, Felipe? Só vai ser interessante a negociação quando é interessante e a gente trabalha sempre no aspecto ganha-ganha. Eu vou ganhar vendendo, você vai ganhar comprando, ou na negociação desse conflito de interesse, ambos vão sair satisfeitos. Quando eu não saio satisfeito, não é uma negociação interessante, não é uma negociação que de fato vai fidelizar o cliente ou vai trazer algum outro tipo de aproveitamento. Ok? Porque tem a impressão
que a pessoa que está negociando sempre procura o melhor para ela. Então, Felipe, o correto é você compreender o lado também, vamos falar assim, seu oponente, né, do outro lado do conflito. Quando eu olho apenas para o meu umbigo, essa negociação não vai ser interessante, né? Essa vai ser uma negociação apenas vantajosa para você. E provavelmente depois essa pessoa nunca mais vai querer fazer negócio com você, porque ela vai se sentir prejudicada, ela vai se sentir que foi, de certa forma, saiu no prejuízo, então negociar com você não é interessante mais. Ela vai trocar, se seja numa indústria, numa empresa, vai trocar de vendedor para atender ela vai caçar outra empresa para atender ela, mas com você isso não vai rolar mais, porque não foi interessante a experiência que teve em negociar com você. Entendi. Mais alguma dúvida, crianças? Vamos fazer uma chamada para ver quem é que está presente de fato? Adriele está aí? Tá. Aleph? Presente. Aleph está aí? Professor, ele falou presente, só que falou bem baixinho. Ah, tá. Alexandre Gabriel? Eu? Ana Clara Chet? Presente. Ana Luísa Caetano? Presente. Ana Vitória Goulart? Presente. Bruna Lobato? Cri, 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 cri. Ela falou no chat. Vi aqui. Presente. Opa. Bruno Ribeiro? Não, Eduardo Ribeiro? Presente. Stephanie? Presença. Felipe Melo? Cri, cri, cri. Presença. Ah, tá presente. Fone tinha desligado. Uma aqui. Giovana Santana. Presente. Gustavo Henrique. Gustavo sou eu. No caso de você. Henrique Antunes. Presente. Isabela Brito. Isabela Mendonça. Presente. Isadora Santos. Presente. Jeová. Presente. Cadna. Presente. Maria Luísa. Presente. Maria Vitória. Presente. Ai, me perdi aqui, peraí. Mariane. Nartiele. Priscila. Raíssa. Presente. Harrison. Presente. Richard. Eu. Edson Júnior, já tinha falado? Yasmin. Cri, cri, cri. Yasmin tá aí? Tem alguém presente aqui nessa sala? Tá bom, parece que a Yasmin realmente não tá, nem o Edson. Tá bom, meninos. Então eu vou estar colocando agora o exercício lá para vocês, lembrando então que o último dia é terça-feira que vem, tá ok? Até as 23h59. Abração a todos, boa semana, bom final de semana. E qualquer coisa é só chamar a gente lá no Moodle que eu respondo você se tiver alguma dúvida da atividade. Tchau. Obrigado. Falou, professor.
Falou, professor, bom dia aí. Tchau, tchau.